Bom dia, Kaique. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Vitão. Bom dia. Gente, eu tenho uma notícia que não é assim tão animadora, para começar, que domingo passado foi o último domingo da nossa série Livro dos 12, Profetas Menores, os outros 12. Essa é a parte que vocês fazem, Jô Soares Feelings. Mas a boa notícia é que nós entramos numa nova pequena série que, se der certo, a gente vai introduzir essa mesma pequena série em momentos diferentes aqui da caminhada da igreja. Então, uma das coisas da comunidade da Vila, que o Marcos costuma dizer, e eu acho que é bom às vezes a gente reenfatizar, é que a gente é uma igreja que está sempre em beta. Está sempre testando coisas, é um piloto, vamos ver como é que a coisa funciona. Não é sem deliberação, não é sem planejamento. A gente não testa assim ao léu, mas a gente está sempre pensando em como melhorar as coisas. E uma delas é essa. A gente está introduzindo uma série sobre sabedoria, o caminho dos sábios. Aqui na comunidade da Vila a gente preza pela pregação expositiva, pela exposição de longas passagens. E alguns livros da Bíblia são mais difíceis da gente pegar uma passagem mais longa e começar a conversar a respeito do contexto daquela narrativa. E aí a gente fala, qual o espaço que a gente tem para pregar esse tipo de passagem? Então, o Caminho dos Sábios é uma série sobre sabedoria hebraica. Volta e meia a gente vai retornar a ela. Dessa vez a gente vai tratar do livro de Provérbios. Então essa é uma oportunidade para você que estava de repente sentindo falta de uma série no livro de Provérbios, ou para você que de repente não gosta muito do livro de Provérbios, quem sabe passar a gostar, não sei, não prometo, né? Mas a ideia é a gente estar junto compartilhando a respeito do livro de Provérbios nos 4 próximos finais de semana. Assim sendo, eu tenho um provérbio para você, eu tenho uma palavra para você hoje, Gustavo. Manda. Não responda o tolo segundo a sua estultícia, para que não se torne tolo como ele. Provérbios 26, 4, hein? Para você que fica arrumando briga na internet. Não vou responder, então. Quem que arruma briga na internet, Vitor? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém que fica discutindo coisa besta na internet. Mas olha só, eu tenho um para você também, Kaique. Mas não vai fazer igual a ele não, hein? Responda ao tolo em sua estultícia, para que ele não pense ser sábio. Provérbios 26, 5. É um depois? Não, é para você não responder, para ele para responder. Aqui a discussão sou eu que puxo. Vocês sabem, gente, que a primeira vez que eu me deparei com esses versículos assim, seguidinhos um do outro, de maneira mais clara, e de perceber que um está falando exatamente o oposto do outro, foi num site de divulgação ou de militância ateísta. Muitos anos atrás, na época que o Facebook era popular, tinha uma página que divulgava conteúdo ateu, e esses 2 versículos estavam ali para mostrar que a Bíblia tinha contradições. Eu li aquilo ali e eu falei assim, cara, existem outros versículos separados que até colocam a gente em lençóis mais malignos, mais difíceis de serem defendidos. Esses dois eu acho que o cara não entendeu Provérbios. Eu acho que o cara não sacou do que Provérbios se trata. Porque como é que pode um versículo, na sequência do outro, dizer exatamente o oposto um do outro? Então, a gente precisa estabelecer algum campo comum para conversar sobre Provérbios nas próximas semanas, porque é um tipo de literatura que é um pouquinho diferente daquela que intuitivamente a gente já está acostumado.
intuitivamente a gente diria, a palavra de Deus, você olha, você vê o que ela está dizendo para você fazer, você vai lá e faz. Só que agora o Gustavo faz um negócio, o Kaique faz outro, como é que é isso? Ou será que é o contrário e eu me confundi, devia ter orado e entregue a palavra do Kaique para o Gustavo? O que a gente faz com isso? Então, alguns pontos que a gente precisa ter como ponto de partida para tratar do livro de Provérbios, e durante essa série a gente vai enfatizar essas 3 coisas, tá? Primeira coisa, Provérbios não são lei. Se fosse lei, ia ter uma lei contradizendo a outra, a gente não ia saber o que faz. Provérbios não são lei. O livro de Provérbios não é a Torá. Não é Deuteronômio, não é Levítico. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, Provérbios não são promessas ou profecias. Se fossem, o que o provérbio diz que vai acontecer, deveria acontecer sempre. Mas não é isso. Às vezes você responde o tolo e você não se torna tolo como ele. E às vezes você precisa responder o tolo porque ele iria para casa pensando que está certo, mas você responde o tolo, ele continua indo para casa pensando que está certo. Porque provérbios não são profecias ou promessas. Nem lei. Provérbios são relatos, descrições a respeito de como o mundo geralmente funciona e como é esperado que uma pessoa sábia geralmente proceda de acordo com essa descrição geral do mundo. Então, provérbios não são lei, provérbios não são profecias nem promessas. Tá? Terceira coisa, eventualmente aparecerão provérbios que parecem estar e estão em oposição um ao outro. Eu dei um exemplo de 2 que estão bem seguidinhos, um versículo seguido do outro. Mas existem outros provérbios que estão espalhados pelo livro de Provérbios e que eles estão em oposição um ao outro. Porque o livro de Provérbios assume que, na medida em que você entra em contato com essa literatura sapiencial e desenvolve traquejo para lidar com a leitura desse tipo de texto, na medida em que você vai lendo e vai ruminando esse texto, vai digerindo o texto, vai convivendo com ele, o proverbialista faz uma aposta que você vai desenvolver discernimento para saber quando que você responde o tolo e quando que você não responde o tolo. Em outras palavras, o livro de Provérbios, ele pressupõe uma coisa específica, uma palavra, que o sábio entende circunstância. Uma palavra, circunstância. Outra palavra, sinônimo, contexto. Contingência. O que está acontecendo e como está acontecendo determina quando que uma determinada atitude é sábia e quando que outra atitude é sábia no seu lugar, quando a circunstância muda. Já diria um sábio do século passado, Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. O sábio precisa entender contexto, é o contexto que vai dizer se aquele tolo ali é um tolo que eu não vou responder, porque tudo que vai acontecer se eu responder aquele cara é a gente entrar num ciclo interminável de uma discussão que não acaba e no fim é todo mundo errado no meio daquela discussão. Existem muitas assim, não existem? Todas são assim? Não. Essa é a essência de Provérbios. Isso acontece muito, mas não significa que toda vez é assim. A essência de Provérbios é... Você lê um provérbio, você fala assim, realmente, esse é um barato que acontece. Não acontece toda vez, mas é frequente, hein?
Já vi isso daqui acontecer. Por outro lado, mudou a circunstância, de repente aquela tolice que está sendo discutida, se a pessoa for embora para casa achando que aquilo é sábio, achando que aquilo está certo, aquilo pode ser perigoso. Então a gente precisa intervir sob o risco de parecer tolo também. Mas a gente precisa intervir. Não, isso que esse cara está pensando, se ele volta para casa achando que está certo, isso é perigoso. O proverbialista aposta na nossa capacidade de discernir quando é um, quando é outro. Contexto, circunstância, contingência, identificação dessas coisas. A ideia do livro de Provérbios é que a gente vai lidar com o mundo nas suas complexidades. Isso gera para nós, durante a série aqui, um pequeno problema. Que é o seguinte, o livro que muitos reputam por ser o livro mais prático da Bíblia, terá pregações aqui, talvez com menos aplicações práticas do que você espera. Porque nenhum dos pregadores, nem eu, nem o Gustavo, nem o Marcos, nem o Paulo, temos a condição de prever qual será, ou mesmo qual é hoje, o seu contexto. Qual é hoje a sua condição? Qual é hoje a circunstância no meio da qual você está? Então, o máximo que eu posso fazer é palpitar, chutar mais ou menos aqui no escuro, uma ou outra aplicação, mas é uma série que depende da sua capacidade de discernir como esses princípios gerais a respeito, de como o mundo funciona, 2, de como é esperado que o sábio proceda nesse mundo, que você tem esse discernimento para entender, geralmente o mundo funciona assim, eu estou vivendo uma circunstância, um momento que lembra esse tipo de descrição. E, portanto, a gente vai falar aqui de modos de viver. Eu gostei do tema dos 50 a mais aqui nos recados, porque descreve muito bem o que é a ideia da literatura de sabedoria do mundo hebraico, inclusive de Provérbios. É a arte de viver bem. Note que não é uma ciência de como viver bem. Então, o livro de Provérbios eventualmente vai ser poético, vai usar requinte literário, porque se trata de uma arte que depende de contingência, de circunstância, de contexto e de complexidade. E a gente vai falar sobre isso. Como se espera que a gente construa, por meio de princípios gerais, um modo de viver que seja bom, aprovado, tanto para nós mesmos, quanto para aqueles que nos são mais próximos, quanto para a sociedade. É um modo de viver. E esses modos de viver, como que a gente faz para viver bem? O que é esperado de alguém que vive de modo virtuoso é algo que já está implicitamente na sua cabeça. Na minha também. Na de todo mundo. Porque toda cultura produz ideologias a respeito de como o ser humano deveria viver para viver bem. Toda cultura tem isso. Toda cultura, pelo menos civilizacional, tem. Toda cultura produz expectativas implícitas ou explícitas do que é viver bem e do que é o sábio que sabe como se faz isso. Então, na moda agora, tem algumas pessoas que aderiram a entender ou querer entender o que dizem os estoicos, a filosofia estoica. Aí você pega um livro da Antiguidade Clássica de um filósofo romano famoso, Cícero, Saber e Envelhecer. O que é esse livrinho? É um manual de modo de viver. Como que a gente faz para viver? Para viver bem. Para saber envelhecer. Na mesma Grécia Antiga, se você vai para um modelo mais geral, ateniense, platônico, você tem a paideia, que é nada mais do que a formação, ou um programa para a formação do verdadeiro cidadão. O que se espera do verdadeiro cidadão grego? Do verdadeiro cidadão ateniense, em especial? E como que ele está apto para a vida em sociedade?
para a vida em sociedade de maneira que seja íntegra, que seja aprazível, que seja digna, que seja virtuosa. No nosso contexto das democracias liberais, da modernidade, a gente é um tanto herdeiro de Adam Smith. Em Teoria dos Sentimentos Morais, ele é um dos primeiros, talvez o primeiro de maneira clara, que estabelece que a formação moral do cidadão que a gente espera vem por meio da escolarização. Os anos de escola que uma pessoa passa e o processo educacional formal é o que garante que a pessoa vai viver de maneira mais adequada, no sentido, inclusive, de viver bem e mais incluída nos processos da modernidade do mercado. Por mais que a gente não tenha lido Teoria dos Sentimentos Morais de Adam Smith, essa ideia ela meio que permeia as nossas conversas, as nossas formações, a nossa cabeça. E a gente pode concordar em parte com ela, discordar de outras partes. O fato é que ela está, de alguma maneira, ali. E ela vai formar, em especial, a cabeça protestante. Então, para nós, isso é especialmente relevante. Principalmente quando esse modo de pensar estiver errado, porque já faz parte da nossa cultura e o texto bíblico precisa confrontar em alguma medida. Max Weber vai chamar isso de Lebensführung. Saúde. Nada mais é do que modo de vida em alemão. Não precisa saber esse treco. Mas ele faz uma distinção entre modo de vida e estilo de vida. Estilo de vida é você escolher, cara, eu acho que eu prefiro viver no campo do que viver na cidade. Eu acho que eu prefiro morar numa casa do que morar num apartamento. Eu acho que eu prefiro gato e não cachorro. Ou nenhum animal. Isso é estilo de vida. Weber vai traçar uma distinção entre estilo de vida e modo de viver. O modo de viver é um conjunto de princípios e valores que, racionalmente hierarquizados, mesmo que de maneira não deliberada, não clara, não bem articulada na nossa cabeça, mas está lá. Eu tenho uma hierarquia de valores e princípios, e essa hierarquia de valores e princípios, o que é mais importante, o que é um pouco menos, o que é um pouco menos, o que é um pouquinho menos, forma a nossa capacidade de tomar decisões importantes e que impactam o resto da vida inteira. Eu preciso que os meus filhos estudem para depois fazer uma faculdade, para depois fazer um concurso público. Opa, isso não é só estilo de vida, não. Isso vai impactar uma vida inteira, sua e deles. Talvez porque eles discordem de você, quem sabe. Mas essa decisão de como educar seus filhos, por exemplo, revela uma hierarquia de valores que está lá. Esse é o modo de vida que o Weber está descrevendo e que a gente tem profundamente arraigado nessa ideologia do Adam Smith, por exemplo, e outras coisas também. Tem outras influências que vão formar aquilo que a gente entende por modo de vida adequado, por modo de vida virtuoso. E aqui a gente vai esbarrar num outro problema com o livro de Provérbios. Esses manuais de modo de viver da nossa cultura, em geral, eles são racionais, intelectuais. Eles estão preocupados com a nossa forma de pensar. O livro de Provérbios também está. Entretanto, a sabedoria hebraica e a antropologia do texto bíblico enxerga o ser humano de maneira mais holística. Então, frequentemente, quando a gente vai para o livro de Provérbios, a gente espera um tipo de resposta direta, objetiva a respeito do mundo e direta e objetiva a respeito de como proceder, e o livro de Provérbios vai entregar para você poesia, porque ele está preocupado com a sua maneira de pensar, mas também com a sua maneira de sentir. E ele reconhece que as duas estão intercaladas e é difícil fazer uma separação, uma distinção muito clara entre as duas. Então, eventualmente, você vai chegar ali no livro de Provérbios e de maneira talvez um pouco estranha para a sensibilidade moderna, mas muito propícia para o contexto da Antiguidade Oriental, o livro de Provérbios vai apresentar para nós duas pessoas, duas mulheres,
a dama ou a donzela sabedoria e a senhora tolice. Por que que o proverbialista faz isso? Porque, em parte, o livro de Provérbios ele é confeccionado para formar jovens burocratas na corte do rei Ezequias. A gente lê isso lá no capítulo 25 de Provérbios, isso fica mais ou menos claro. E o que o proverbialista está fazendo é pegando aquele anseio de todo garoto adolescente, com quem que eu vou me casar? Olha, tem fulana, ela parece legal, mas tem cicrana, não sei. Não, olha, isso aqui faz bastante sentido. E ele pega esse momento, essa fase decisiva desse jovem e fala, olha, você está depositando bastante tutano, está depositando bastante critério para tomar essa decisão. Existem uma série de outras decisões na sua vida que esse exercício de pensar é adequado e que podem definir se você está agindo com sabedoria ou se você está agindo com tolice. E isso, para você prestar atenção nisso, você vai ter que prestar atenção em como está o seu coração. Coração, no texto hebraico, é o centro da vida, o centro das emoções, o centro da intelectualidade e também o centro da vontade, da volição, das decisões. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, eventualmente, o livro de Provérbios vai apresentar essa sabedoria para a tomada de decisão de uma maneira que a gente está desacostumado. Você pergunta, é pelo caminho A ou pelo caminho B? E o texto vem e te dá uma poesia. O texto vem e te dá requinte poético. Esse é o desafio que a gente tem pela frente com o livro de Provérbios. Por último, como preparação desse território comum para a gente lidar com o livro de Provérbios, eu tenho que dizer para você, o livro de Provérbios, num certo sentido, ele é instrução, ensinamento e lei. Só que ele é a lei da mamãe, a lei do papai. Como assim? É aquilo que faz com que a sua mãe não passe vergonha. Ou que ela te ensina para você não passar vergonha na rua quando você for adulto. Filho meu, não despreze a disciplina do teu pai, nem abandone o ensinamento da tua mãe. Provérbios 1:8. Ensinamento da mamãe aí é a Torá da mamãe, literalmente. A palavra descrita para ensinamento aí em Provérbios 1:8 da mãe é Torá, mesma palavra para lei ou para instrução ou para ensinamento, como geralmente a gente tem traduzido aqui. Qual que é a lei da mamãe? Filho, não joga o papel da bala no chão. Não faça as coisas que eu vou passar vergonha, ou que você vai passar vergonha. Às vezes é difícil separar as duas. Aquele famoso, eu aprendi lá em casa, né? Lá em casa a gente aprendeu isso aqui. É mais do que a escola, né? Às vezes é da vovó e do vovô. Pode não ser da mãe e do pai. Às vezes é de uma pessoa que se preocupou com quem você era. Um professor dedicado, que viu em você alguma coisa que fazia sentido e resolveu investir na sua vida e te dar esse tipo de instrução. O que é viver bem? Esse é o livro de Provérbios. E aí eu faço a seguinte pergunta para você, Gustavo, para você, Kaique. Se você tivesse uma máquina do tempo, vou começar com você, Kaique. Se você tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar no passado e encontrasse o Kaique de 12 anos de idade, o que você diria para ele? Com certeza teriam muitas coisas para falar para ele fazer e acho que muitas mais para falar para ele não fazer. Mas eu acho que, pensando assim, a primeira coisa que eu diria é: vende o videogame, compra Bitcoin, na certa, imediato. Mas, como eu falei mais cedo, eu nasci em contexto de igreja. E nessa fase de 11, 12 anos foi quando eu me batizei. E
Até hoje eu vivo umas crises comigo mesmo de será que eu sabia de fato o que eu estava fazendo, me batizando, embora eu tenha declarado minha fé e falado que eu aceito Jesus como meu Salvador, que eu ia viver para Ele, entregar minha vida para Ele. Eu me pego de, se eu tivesse entendido talvez a mensagem da cruz, do Evangelho e da salvação, eu não faria muitas coisas das quais eu fiz depois de me batizar. E de vez em quando me vem essa certa crise assim de será que eu sabia mesmo o que eu estava fazendo? Então eu voltaria e diria para ele questionar um pouco a fé, sabe? Questionar a fé dos pais dele e a fé dele, do porquê ele acreditava e por que ele fazia, por que ele se batizou e o que isso significava para ele. Talvez dar esse conselho de questionar, porque provavelmente, ou não sabemos, ele tivesse um encontro mais cedo com Jesus e poderia ter evitado muita dor de cabeça, um monte de coisa. E você, Gus, o que o Gustavo, hoje mais sábio, diria para o Gustavo de 12 anos de idade? Cara, eu sei o que eu diria, mas eu sei que talvez eu não me ouviria. Provavelmente não, mas eu acho que vendo um pouco do sofrimento com algumas coisas, aquela ansiedade, né? Sempre tive essa característica desde criança, essa coisa de tentar analisar, pegar várias variáveis e isso aqui está indo para esse lado, então eu vou fazer assim, como se eu tivesse um controle, né? E aí eu acho que eu falaria para mim mesmo, Gustavo, calma, cara, vai ficar tudo bem. Calma, ainda quando não parecer, vai ter coisas ruins, vai ter coisas boas, mas calma. No final, as coisas vão se encaixando e aquilo que te preocupa muito, você não vai conseguir, às vezes, interferir naquilo. Então, calma, respira fundo, concentra no que está ao alcance da sua mão hoje para fazer, a cada dia, né, a cada novo hoje. E acho que talvez teria me preservado mais de um sofrimento que não adiantou, que não, né? A verdade, gente, é que esse pensamento de voltar no tempo provoca um incômodo em cada um de nós. Aliás, se você não passou por esse incômodo agora de, poxa, e se eu voltasse para falar com o meu eu de 12 anos... O exercício era esse, era para você fazer. Talvez tenha te impedido que você pensou assim, não, se eu fizer isso vai criar um multiverso e um paradoxo espaço-tempo. Com certeza eles pensaram isso, Vitor. Não tenho dúvida. O universo Marvel faz maravilhas. Mas, veja, esse exercício de voltar no tempo, ele revela para a gente o quanto que palavras e provérbios são palavras para a sabedoria, fazem diferença. Se a gente tivesse a oportunidade de voltar no tempo, talvez alguns mais heróicos de nós tentariam impedir algum tipo de ditadura ou coisa parecida, mas a maioria de nós ia voltar para falar alguma coisa para a gente quando a gente era pequeno mesmo. Porque palavras têm esse poder. Mas tem uma viagem no tempo que a gente faz de verdade. Dentro da nossa própria cachola, aqui dentro, quando a gente passa por um determinado lugar, às vezes com um determinado aroma, um cheiro, ou uma determinada arquitetura, ou cores, música, que te lembram, te transportam para o passado, e quando você volta para esse passado, o que você ouve é uma frase. Simplesmente de ter passado naquele lugar ali, dentro da tua cabeça, você faz uma viagem no tempo instantaneamente, e na velocidade de algumas sinapses, você está de volta aos 12 anos de idade, ouvindo aquela palavra que te machucou profundamente, aquela palavra que te deu um nó no estômago, aquela palavra que você nem queria ter feito essa viagem no tempo. Alguns chamam isso de gatilho. Eu não gosto da analogia um tanto bélica da palavra gatilho, mas o fato é que uma frase faz diferença para uma vida inteira. E cada um de nós, se passou dos 20, tem um determinado lugar
às vezes uma determinada casa, às vezes uma rua, que o simples passar por ali, um determinado cheiro, uma determinada música, embrulha o nosso estômago, dá um frio na barriga e enche o nosso olho de água. Às vezes está até já perdoado e a página está virada, mas de repente a gente está de novo, com 12 anos, com 7, ouvindo aquilo outra vez. Sem que a gente nem quisesse. E eu peço perdão por te levar de volta a esse lugar agora, mas o livro de Provérbios, às vezes a gente volta para esses lugares quando a gente está fazendo esse tipo de reflexão. As palavras têm essa capacidade de nos atormentar por uma vida. Você tem essa frase na sua cabeça, eu também tenho. O Gustavo também tem, e por isso que voltando para os 12 anos, o Gustavo vem e fala assim, o que eu diria para o meu eu de 12 anos é simplesmente, calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Porque às vezes, no meio do caos e no meio daquilo que a gente escutou e que não quer abandonar a nossa cabeça, não quer nos abandonar, tudo que a gente precisa é olhar até onde a gente chegou e ver até onde a gente estava e chegar e dizer, não, peraí, teve muita coisa boa que aconteceu. Se eu pudesse, eu voltava no tempo e diria, calma. Você ainda não estava pronto para escutar essa palavra, mas hoje você tem casca. Você criou casca. Você chegou até aqui. Calma. Vai dar certo. Não muda o fato que doeu. Não muda o fato que às vezes ainda dói. Esse é o poder de palavras ditas fora de hora, ou com a intenção maldosa, ou que provocam trauma. Entretanto, às vezes, no chuveiro, quem sabe dirigindo numa estrada, começa a tocar outra música. E você lembra de uma outra frase. E a sua cachola, de novo, ela te faz viajar no tempo. E você lembra de palavras que trouxeram você até aqui. Gente que uma vez disse uma frase que mudou completamente a tua trajetória. Elas vêm de diversas formas. Como eu disse, contexto, circunstância. Eu não tenho como prever ou antever as suas e as que você viveu. Mas pode ter sido uma frase do tipo, claro, eu aceito. Uau, e isso mudou sua vida. Eu também te amo. E isso mudou uma trajetória. Ou talvez, existe alguém que te ama numa profundidade, numa abrangência que você nem consegue calcular. Você ainda não o entende direito, mas um dia você vai entender. E essa frase foi começo do processo que fez com que você conhecesse quem era realmente Jesus. Às vezes num banho, às vezes dirigindo o carro, às vezes conversando com uma criança, às vezes, de novo, um cheiro te traz à memória uma palavra que mudou a trajetória de uma vida. Eu acredito em você. Eu não sei qual foi a frase que você escutou. Você é você e as suas circunstâncias. O fato é que as palavras carregam uma capacidade extraordinária de nos acompanhar. Gustavo, você lê para a gente Provérbios 12, 18? 12, 18 diz assim: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Na minha tradução, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Esse é o tipo de comentário que o livro de Provérbios vai trazer a respeito da boca. E certa vez eu estava num ambiente de liderança de igreja,
numa reunião e chega um comentário do tipo: olha, estão dizendo que fulano está cometendo tal pecado. E aí alguém pergunta: mas espera aí, ele está mesmo? Olha, tudo indica que não. E as pessoas começam a conversar entre si e falam: olha, talvez, mas provavelmente não. Então surge um outro problema. Mas espera aí. Se ele não está fazendo, e mesmo que esteja nesse contexto, a Bíblia fala muito mais sobre a língua e sobre a boca do que esse pecado que supostamente ele está cometendo. Então a gente tem um outro problema aqui. Boca e língua têm um poder absurdo. Gustavo, lê pra gente Provérbios 15, 4. Vai aparecer aí alguns dos versos que a gente vai ler. Se quiser acompanhar na tela. 15, 4, certo? Diz assim: palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Na minha tradução, o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso, ele esmaga o espírito. Presta atenção aqui. O texto está dizendo não a respeito de bajulação ou de passação de pano, puxa-saquismo. Não. Ele está falando de pessoas que, onde chegam, têm uma linguagem que transborda em amor. Em contraste com pessoas que, quando falam, atormentam alguém. A língua pode ser espada para ferir, mas ela pode trazer transformação e cura. Gus, lê para a gente 10:11, por favor. 10:11 diz assim: as palavras do justo são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. E em outros contextos, essa mesma pessoa que tem por hábito um falar amável, produz vida sábia, vida que vale a pena viver, vida que faz com que os outros olhem e falem: ah, então isso é a arte de viver bem. Entretanto, existem palavras que ocultam intenções violentas, que trazem para um ambiente caótico mais caos. E às vezes transformam aquilo que é violência apenas verbal em violência física. Eu queria me corrigir aqui. Tira a palavra apenas. Violência apenas verbal? Não, violência verbal já é violência. A gente é perverso quando, por meio da palavra, a gente traz as nossas intenções ferinas, as nossas intenções de machucar, as nossas intenções de agulhar, de espetar, de ferir. Esse é o traço de perversidade. E eu poderia aqui, simplesmente, trazer uma reflexão moralista a respeito da língua. Dizer para você assim: então, meus irmãos, o que nós aprendemos com Provérbios hoje? Cuide de sua língua para que a sua língua seja uma língua que abençoa e não uma língua que amaldiçoa. Tá bom? Fechamos o livro, vamos para casa e cuide aí da sua língua e viva com as suas culpas se você errar. O problema é que todos nós já dissemos e dizemos coisas que curam e coisas que ferem. Todos nós já fomos sábios e tolos. Um dia a gente é sábio, no outro dia a gente está falando a maior tolice. Como diz o Gustavo, às vezes no mesmo dia, né, Gus? Com alguma frequência. E aí, a gente
que é pragmático, a gente que é ocidental, a gente que vive de acordo com uma escolarização que nos educa, a gente pede, tá bom, então me dá um manual. Então me dá um manual. O que eu falo que abençoa e o que eu falo que fere? E o proverbialista vai responder para você, depende da circunstância. Ah, Vitor, aí você não me ajuda. Aí você não me ajuda. Como assim? Eu vim aqui para assistir um culto, para ouvir uma palavra que resolva os meus problemas, você está me dizendo, volta para casa e pensa. Gus, lê para a gente Provérbios 15, 23. 15, 23 diz assim: todos se alegram. 15, 23. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Pergunta para o proverbialista, tá bom, qual que é a coisa certa na hora certa agora? E de novo, essa arte do viver bem inclui a nossa capacidade de ler momento, ler realidade, ler contexto, ler circunstância. A mesma verdade dita num contexto não é adequada, no outro contexto é. Percebe a tônica do que o livro de Provérbios está trazendo a respeito do poder da língua? Eu preciso fazer um alerta para você aqui. É nesse contexto que surge um dos versículos mais famosos do livro de Provérbios. Provérbios 18, 21. Você já provavelmente escutou isso daqui. As palavras têm poder. E geralmente isso é dito como se as palavras tivessem um poder sobrenatural de trazer à existência no mundo material algo que já é realidade no mundo espiritual. Então as palavras têm um poder sobrenatural. E tudo que o livro de Provérbios está mostrando é que as palavras, no seu contexto absolutamente natural, sem que haja nenhum mover sobrenatural, têm um poder avassalador. Eu não estou negando que, eventualmente, Satanás use determinadas palavras de determinadas pessoas, determinados abençoados aí. Não estou negando que às vezes isso aconteça. Eu não estou negando que, em alguns contextos, o mundo espiritual de fato se move. O que eu estou negando é a ideia de que existe um tipo de palavra mágica que, se você disser do jeito certo, você manipula o mundo espiritual do jeito certo. Abracadabra, o que era a realidade no mundo espiritual, você decretou nesse mundo e agora materializou. As palavras têm poder para você. Se você falar palavras de bênção para os seus filhos, elas vão acontecer para eles. E se você falar palavras de maldição, você está os amaldiçoando e tchau para sempre. Não! O livro de Provérbios simplesmente está dizendo, existem palavras que é muito tolo que você fala em determinados contextos. E existem palavras que são muito sábias de serem falados em determinados contextos. Vai girar bem ou vai girar mal. Essa ideia de concretizar algo que é verdade no mundo espiritual é uma ideia pagã. É uma ideia que vem do esoterismo. Ela tem endereço, ela tem contingência, ela tem circunstância. Ela tem endereço, ela tem lugar, ela começa num determinado lugar. Tudo isso começa no século XIX nos Estados Unidos. Na história do cristianismo, esse versículo nunca foi interpretado dessa forma. Mas no século XIX, nos Estados Unidos, um esotérico, dentro do contexto do movimento do novo pensamento, um camarada chamado Phineas Quimby, ele cria a ideia de cura pelo poder da mente. Se você pensar positivo, você vai ser curado. Tudo que você precisa para ser curado é vibrar na frequência certa. Só que esse papo de vibrar na frequência certa, poder da mente, num ambiente evangélico, não rola. Então, um aluno da escola do Novo Pensamento, chamado E.W. Kenyon,
Ele pega esse versículo, que as palavras têm poder, e encontra nesse versículo uma maneira de cristianizar essa ideia de poder da mente. Mais tarde, um leitor do Kenyon, que é o Kenneth Hagin, ele sistematiza essa ideia de que as palavras têm poder e articula isso naquilo que a gente conhece hoje como confissão positiva e teologia da prosperidade. Se você decretar aquilo que é verdade no mundo espiritual, no mundo material você verá aquilo materializado. A origem da teologia da prosperidade nada mais é do que esoterismo americano do século XIX. Essa ideia de pensamento positivo. Não é disso que o texto está tratando. O texto está tratando daquela frase que você ouviu quando você era criança e ela não te abandona. O texto está tratando daquela frase daquele amigo precioso que um dia disse: eu acredito em você. O texto está falando daquela frase fatídica, numa festa incrível, maior ou menor, mais rico ou mais pobre, em que a pessoa que você ama disse para você: sim. É disso que o texto está tratando. Mas eu queria ouvir de você, Gustavo. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Legal essa pergunta. E aproveita aí para tentar lembrar na sua vida. Mas eu acho que meu pai tem uma palavra que eu acho que é sábia. Ele fala assim: não existe, às vezes, conselho bom ou conselho ruim na cabeça dele, na sabedoria popular, no provérbio dele, né? Mas ele falou: pode ter conselho que deu certo e conselho que deu errado, né? Eu acho que na minha vida, às vezes, lembro de pessoas que deram bons conselhos, às vezes eu nem percebi, porque foi tão adequado, foi tão no momento que eu achei que a ideia foi minha. E, na verdade, Deus usa muitas pessoas, principalmente no contexto comunitário, pessoas que te conhecem, pessoas que se importam com você, e que trazem esse tipo de palavra, e às vezes a gente nem consegue dar o endereço para falar: nossa, foi fulano que me ajudou nisso, né? Eu lembro de uma que tinha a ver com um momento meu de ministério, que eu trabalhava com a Aliança Bíblica Universitária, e naquele momento tinha tudo a ver com a minha vida, porque eu tinha me convertido com 17 anos, conhecido Jesus, e aquilo começou a fazer sentido bem naquela fase de... Estava saindo do ensino técnico, indo para a graduação. Então eu falava: caramba, olha que legal, isso aqui é uma fase onde faz todo sentido, né? É um Deus que tem a ver com toda a minha vida, que me conhece, tem tudo a ver com tomar decisões que sejam sábias. Então, assim, eu lembro que eu fiquei tanto nessa sede que eu falei: cara, eu vou trabalhar com isso o resto da minha vida, com pessoas que estão nessa faixa etária e que vão, né, estão pensando nas suas profissões, o que aquilo tem a ver com o reino de Deus. E foi um período muito bom. E eu lembro que em um dado momento tinha um cara que tinha sido obreiro dessa missão, trabalhando com universitários. Eu lembro que eu fui pedir um conselho para ele, tinha a ver com isso. Falei: eu estou para entrar aqui como obreiro, né, e tal. E eu queria uma dica. E aí ele falou assim, para mim: lembra que você não vai fazer isso o resto da sua vida. E eu lembro que na hora deu um choque assim para mim. Eu falei: não, como? Né? Não era essa palavra que eu queria ouvir algo que me incentivasse, falando: não, agora vai, mergulha nisso, se dedica nisso. E não que eu tenha deixado de me dedicar, mas aquilo ficou lá no fundo e falou: cara, tem momentos diferentes, tem circunstâncias diferentes. Às vezes a gente serve por um período da vida num contexto, em outro período da vida a gente está em outro contexto. Né? É assim com o trabalho, você sai de um trabalho, vai para o outro, às vezes você nem estava esperando, mudou de cidade. Mas eu tinha muita sabedoria nas palavras daquele homem que tinha feito já o que eu fazia naquele momento. E aí eu achei que foi um conselho meio sem querer, mas ele me lembrou de uma coisa que eu falei: poxa, é verdade. E depois, quando aconteceram outras reviravoltas que eu fiquei meio sem entender,
Eu falei, olha, é mesmo, ele já tinha me falado lá atrás, né? Deus está me preparando para um outro momento. Foi isso. Eu acho essa pergunta um pouco difícil, porque eu já recebi muitos e muitos e muitos conselhos, e muitos melhores conselhos da minha vida, digamos assim. Então, eu não soube elencar um único conselho maior, porque eu acho que eu tive melhores conselhos em diferentes fases da minha vida. Mas eu pensei em um que seria a minha última grande mudança, assim, um conselho que eu não vou atribuir a nenhuma pessoa específica, mas a várias pessoas que me fizeram despertar a respeito disso. Eu vi de um contexto de igreja, com uma visão, um modelo de discipulado, e era muito, me era solicitado muitos conselhos, em vários momentos, ao ponto que eu cheguei a... Não, fica tranquilo que eu sei pelo que você está passando, eu já passei por isso, outra pessoa já passou, é fácil, faz isso, vai dar tudo certo, já vi isso acontecendo, fique em paz que vai dar certo. E não dava, né? Aí vinha uma outra situação, uma outra ocorrência, não, só fazer isso. Eu sei o que você está sentindo, eu sei como é isso, eu sei como é passar por isso, eu sei exatamente pelo que você está passando. E um pouco desse conselho foi perceber que, não, eu não sei o que a pessoa está passando, e eu nunca vou saber o que uma pessoa está passando, porque eu não sou aquela pessoa, e eu posso tentar me colocar, fazer esse exercício, ainda que muito falho, eu nunca vou chegar perto de fato do que uma outra vida está passou, eu não tenho o background daquela pessoa, eu não sei pelo que ela já viveu. Eu posso falar do meu, que funcionou para mim, mas nunca trazer isso como uma regra para a vida de outras pessoas, e isso gera muita frustração, tanto em mim, obviamente, né? Mas principalmente, além de uma frustração, um malefício para a vida das pessoas que escutam isso e, caramba, não é assim, será que o problema sou eu? Será que estou aplicando, está dando certo? Acho que eu sou o problema. E aí gera mais e mais más consequências. É isso. Se você quer entender o livro de Provérbios, em especial o que ele diz a respeito das palavras, é isso. O mundo é complexo, pessoas são complexas e a gente não tem resposta definitiva para tudo. A gente tem Torá, leis que servem para todos e que são virtude para todos. Como isso aterrissa em cada uma das histórias, a gente não sabe o que as pessoas estão passando. E aí, você pode se perguntar, então como que eu sei que é adequado o que eu vou falar? E aí eu tenho um conselho para você, Kaique. Para vocês também. Mas esse conselho não é meu. Ele é do livro de Provérbios. Lá no capítulo 12, quando a gente leu sobre a espada e a cura, o contexto do capítulo 12 dá para nós o conselho do que a gente faz com a língua e do que a gente faz com a boca. A sequência daquele provérbio, ou daquele capítulo, são provérbios que fazem contraste entre o sábio e o tolo. Aliás, o livro de Provérbios é um livro de contrastes entre o sábio e o tolo, a ponto do tolo ser retratado como Baar. A palavra do hebraico, Baar, é o animal que come pasto. O tolo é meio fraco para descrever. Posso chamar o irmãozinho de idiota? Não. A sua língua vai ser espada se fizer isso. Mas é mais ou menos isso que o texto está fazendo distinção. É entre o sábio e o idiota. É o sábio e imbecil. E o capítulo 12 distingue o sábio e o tolo a partir de um paradigma. O sábio espera. O tolo é precipitado. Os piores aconselhamentos que eu dei na minha vida, eu dei porque eu falei rápido demais. Porque eu escutei muito pouco. Porque eu não parei para esperar o que a pessoa tinha para dizer. Porque eu ouvi, mas não escutei. Porque eu devia ter ficado quieto, porque eu devia ter perguntado. Se você não é um perverso que quer ferir, provavelmente a sua palavra vai ferir quando falada fora de hora. Não porque você queria machucar alguém. Quando que ela é falada fora de hora? Quando você se precipita.
Quando você fala demais. Quando você não espera. Quando eu não espero. Insisto, isso é muito sobre mim. Não é sobre o grau de escolaridade que você tem, não é sobre a sua erudição, não é sobre a sua cultura. No sentido de ser uma pessoa classicamente culta. É a tua capacidade de ouvir, ponderar, pensar no que você vai falar, que vai trazer para aquela pessoa verdadeiro confronto e verdadeira paz. O que Jesus fala e como ele dá conselhos. O que ele diz para nós e o que ele diz a nosso respeito. Como eu disse, palavra suave, a palavra amável, não é necessariamente, aliás, não é bajulação, e não necessariamente são palavras agradáveis aos ouvidos. Às vezes são coisas que a gente não gostaria de escutar. Alguns meses atrás eu preguei aqui sobre o dia que Jesus me chamou de mentiroso. Não é agradável de escutar, mas era a verdade, é a verdade. E ele disse de maneira amável. E eu sou profundamente grato à pessoa que me fez enxergar isso. Porque está no texto. 1 de João. Se você diz amar a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, você é mentiroso. E eu não amo. Então a palavra dura, transformadora. Transformadora. Precisamos saber esperar para poder responder e falar aquilo que Jesus falaria. E que tipo de coisa Jesus fala? Eu acho que aí a gente começa a entender um pouco melhor como que a gente aterrissa essa coisa de falar a coisa adequada no momento adequado. Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. E esse é o tipo de palavra que ele pode falar e eu não. Porque ele é Deus. Jesus fala, ondas do mar, vento, aquietem-se. E elas param. E essas eu não posso falar porque eu não tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda. Poderia se tivesse. Não tenho. Jesus fala, morto, volte à vida. E para essa eu também confesso que a minha fé titubeia. Embora eu seja convicto de que ele teve poder para fazer e fez isso de fato. Agora, se Jesus só tivesse dito as palavras que fazem os milagres acontecerem, ondas do mar parem, vento me obedeça, morto volte à vida, demônio seja expulso, e a gente só conhecesse essas palavras, Jesus não passaria de um mago muito poderoso, de um homem com poderes extraordinários. Jesus é o Messias que você conheceu e permitiu que fosse o seu Senhor pelas outras palavras que ele fala. Palavras de quem ensina como quem tem autoridade, diferente dos mestres da lei. E ensinar, eu posso, você pode. Palavras que perguntam, enquanto todo mundo está afirmando. Na entrada de Jericó, os discípulos avistam uma pessoa em situação de vulnerabilidade e deduzem, ele vai pedir dinheiro, vamos afastar esse cara de Jesus.
enquanto todo mundo assumiu que aquela pessoa em situação de vulnerabilidade faria o que pessoas nessa situação fazem, pedem ajuda financeira, Jesus espera e, como sábio, pergunta: o que você quer que eu te faça? E esse homem cego, sem ver quem estava diante dele, reconhece quem está diante dele e diz: que eu torne a ver. Perguntar quando todo mundo está afirmando é algo que eu e você podemos fazer. Jesus, quando falava, muitas vezes chamava o anônimo pelo nome: Bartimeu, filho de Timeu, eu quero, seja curado. Chamar as pessoas pelos nomes que elas têm é algo que a gente pode fazer. Jesus convidava ao descanso: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. E trabalhar, se gastar e se cansar um pouco, para que o outro possa descansar, é algo que a gente pode fazer. A gente não sente o que o outro sente, Kaique. Eu não posso dizer: eu sei o que você está passando, eu conheço a tua dor. Jesus pode. Mas o livro de Apocalipse diz que ele virá para enxugar de todo o rosto a lágrima e dizer: eis aqui o meu ombro, você pode chorar nele? Isso você pode dizer e eu também posso. Essas coisas fazem de Jesus quem ele realmente é. Essas coisas fazem de Jesus adequado, fazem de Jesus propício, fazem de Jesus um mestre, fazem de Jesus um sábio e fazem de Jesus também sobrenatural, porque não é natural que uma pessoa só consiga fazer tudo isso. As palavras de Jesus, enquanto ele explicava as Escrituras, fizeram o coração daqueles discípulos no caminho de Emaús arder. Porventura não ardiam os nossos corações enquanto ele nos explicava as Escrituras. E explicar a Bíblia e colocar corações em chamas é algo que eu e você podemos fazer. E quando tudo era crise, quando tudo era difícil, quando tudo era amanhã é ausência, amanhã eu não estou mais com você, Jesus. As palavras de Jesus foram: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ordenei, e eu estarei com vocês por todo sempre. Se as circunstâncias do outro não permitem que eu diga: eu sei exatamente qual é a sua dor, não é propício, não é adequado. É quase sempre adequado ouvir um pouco mais e escutar de verdade. É quase sempre adequado perguntar um pouco mais. É quase sempre adequado oferecer o ombro para que alguém chore. É quase sempre adequado dizer: eu não sei. Eu não sei. E é quase sempre adequado dizer: já que eu não sei, você se importaria se a gente orasse junto para perguntar para quem sabe? Para, espera, e que as suas palavras sejam profundamente adequadas por onde forem. Mesmo que o contexto seja imperscrutável, mesmo que o contexto me humilhe, porque eu não consigo entendê-lo, mesmo que a contingência diga para mim: tá vendo? Tolo, você não é capaz de descrevê-la. Mesmo que o mundo seja complicado, porque a natureza de um mundo complicado diante de um sábio é fazer com que o sábio diga: tá bom, eu não sei tudo, eu só sei quem sabe.
Que Deus te abençoe e te enche de palavras que te façam esperar. Um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que o encorajamento, que as palavras de incentivo que vêm do Santo Espírito de Deus para a sua vida e por meio da sua vida para outras pessoas que estão ao seu redor, esteja sobre você essa semana, depois dessa semana e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Amém. A gente se vê nos pequenos grupos, quem vier no encontro dos 50 mais e que Deus te abençoe.